Meu Deus, que alegria poder estar aqui, que alegria poder conhecer essa igreja que também tem nos influenciado de longe. Fico feliz de estar aqui. Eu me chamo Dênio, sou pastor da Dínamos lá em São Paulo. Talvez você não me conhece, sou mundialmente desconhecido. Você tá? Não tem problema não me conhecer. Eu estava aqui depois desse tempo de louvor pedindo para Deus para não estragar essa noite. É minha oração sincera aqui, né? Eu estou me sentindo aqui como Daniel na cova dos leões. Vocês olharem ali para o lado, só tem teólogo, pastor. E eu sei que aí no meio também tem. Mas que tempo especial poder estar aqui com amigos, né? Poder estar com gente tão especial de Deus, recebendo tanto, podendo estar com essa igreja. Seu pastor também, tenho sido tão inspirado. Estava aqui também ouvindo à tarde o nosso amigo Shalom. E agora nesse tempo de louvor, eu sei que você tem recebido muito de Deus. Quantos têm recebido muito de Deus? Deus é tão bom. Olha para esse irmão bonito do seu lado aí e fala: é bom demais estar aqui com você. Agora sem falsidade, agora de coração, de verdade, olhando no fundo do olho dele. Olha que alegria poder estar aqui com você. Ah, que coisa boa. Que alegria. E numa noite como essa você precisa de me ajudar. Quantos estão vivos aí, desejosos? Você sabe, viu, que disse que outro dia um pastor, vida de pregador não é fácil. Diz que um pastor chegou em casa, e aí ele chegou em casa, ele foi mexer no armário da esposa. Quando estava mexendo no armário da esposa, ele tirou aquele armário de vestido mais longo, ele tirou assim as coisas, encontrou uma caixa. Aí ele achou curioso aquela caixa, ele nunca tinha visto no armário da esposa dele. Pegou a caixa, tirou a caixa lá do armário, colocou em cima da cama. A hora que abriu a caixa, ele encontrou 3 ovos e 3 mil reais em dinheiro. Ele ficou curioso, igual você está agora. E, poxa, 3 ovos, minha esposa está guardando o ovo dentro de caixa junto com dinheiro. Será que o que ela está fazendo? Ele chamou a esposa dele, esse pastor, chamou ela no quarto, falou: amor, encontrei um negócio, colocou a caixa em cima da cama, falou: me explica isso. Abri aqui seu armário, encontrei 3 ovos e 3 mil reais em dinheiro. Qual que é a explicação para isso aqui? A esposa dele olhou e falou: não, amor, é que eu te vejo pregar sempre. E assim, como eu não quero ficar falando, quando eu não gosto, eu pego um ovo, trago para casa e coloco dentro da caixa. Aí ele ficou feliz, né? Começou a sorrir. Ele falou: você está me ouvindo os últimos 20 anos da vida? Só tem 3 ovos? Quer dizer que só 3 vezes? Ele falou: mas me explique os 3 mil reais. Ela falou: não, é que a cada 4 ovos eu vendo por 5 reais. Já juntei 3 mil. Então, não é simples. A vida do pregador não é simples. Gente, abra a sua Bíblia aí em João capítulo 4. Eu quero falar um pouco com você sobre essa experiência com o amado. E João capítulo 4, teologicamente, é considerado o encontro de Jesus mais profundo com alguém. Nós temos um consenso teológico, obviamente ele não é unânime, mas João capítulo 4 é a pregação mais profunda que alguém ouviu. É o relato mais profundo de experiência com Jesus. É o ambiente mais profundo que alguém teve. E João capítulo 4 é tão marcante, por quê? Porque o problema da nossa era não é a ausência de evangelho. O problema do Brasil não é a ausência de evangelho, ainda que haja ausência de evangelho em algum lugar. Mas o problema da igreja especificamente não é a ausência do evangelho. O nosso problema é o evangelho incompleto. É quando nós não recebemos o evangelho inteiro. É quando nós não temos a percepção. Quando o povo foi sair do Egito, Deus disse: vocês vão matar o cordeiro e vai ter que comer inteiro. Porque o evangelho não é só o que você gosta, é tudo aquilo que você precisa. Entende? Quando nós olhamos para João capítulo 4, é uma experiência inteira. E por que é um capítulo tão profundo, um encontro tão profundo? Porque João também dos evangelhos é o mais profundo. João é o último dos evangelhos a ser escrito. João é o evangelho que ele quer relatar Jesus como Filho de Deus. Ele quer demonstrar ao mundo uma experiência que o mundo não tem para dar. João está dizendo: o homem que vem do céu dá para vocês o que alegria nenhuma da terra pode satisfazer. Será que tem alguém que pode concordar com essa realidade hoje aqui? Será que tem alguém aqui que pode dizer, será que você pode dizer: eu já fiz tanta viagem, mas nenhuma se compara ao encontro com o amado. Eu já fui em tantos lugares, mas nenhum se compara ao encontro ao amado. Eu já encontrei tanta gente intelectual, mas nenhum se compara ao encontro. João, ele está narrando essa profundidade. Então em João, nós temos um Cristo que não veio para dar, nós temos o Cristo que é.
Por isso que Jesus não tem um caminho em João, ele é o caminho. Em João ele não tem uma verdade para nos apresentar, em João ele se manifesta como a verdade. Em João ele não diz, olha, vocês vão fazer alguma coisa para ter vida. Em João ele diz, eu sou a vida. Em João ele não diz, olha, vocês vão conseguir pão em algum lugar. Não, em João ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta por mim vai viver. João é essa profundidade. E por que essa narrativa é tão importante de João? Porque nós precisamos de entender a suficiência de Cristo. A experiência com Cristo é encontrar tudo que a nossa alma sempre clamou e nós não sabíamos. É por isso que João vai ter essa narrativa tão profunda, e é por isso que o capítulo 4 é tão profundo, porque é um encontro que provavelmente você já conhece, provavelmente você já ouviu. E qual que é a grande questão? É porque o plano do diabo não é tirar Deus da sua vida. Se você puder guardar isso nessa noite, diga, o diabo não quer tirar Deus da minha vida. Gente, eu preciso que você venha comigo, diga assim, eu não gosto. Diga, eu não gosto de repetir o que o pastor pede. Mas hoje você vai ser liberto, em nome de Jesus, amém? O plano do diabo não é tirar Deus da sua vida. Não sei você, não tem como tirar Deus da minha vida mais. Se alguém propor tirar Deus da minha vida, não tem como tirar. Não tem mais. O plano do diabo, você vai entender na narrativa bíblica que o plano do diabo, quando não é mais tirar Deus da sua vida, por não poder mais tirar Deus da sua vida, o plano do diabo é colocar Deus no lugar errado. E qual o problema de uma teologia deturpada? É que não tira Deus da sua vida, só põe Deus no lugar errado. E o que é Deus no lugar errado? É Deus que se tornou um meio para uma busca que eu sempre tive a minha vida inteira. Deus não é um meio para que você continue buscando o que você sempre sonhou. Deus é o fim de toda procura e de todo anseio que você sempre desejou em toda a sua história. Então eu não continuo buscando o que eu buscava antes de Deus. Pastor, eu sempre quis ter dinheiro, agora eu tenho Deus para me levar. Não, Deus não é um meio para você ganhar dinheiro, Deus é o fim. O que o dinheiro não podia te dar lá fora, Deus te dá mais do que o que o dinheiro podia te satisfazer. Aí pastor, estava precisando de casar. Deus não é um meio para você chegar em algum lugar. Deus é a suficiência de Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo de Deus. A verdade é que aquele que tem a Cristo descobriu que não precisa de mais nada. E por que João capítulo 4 é tão profundo? Porque João capítulo 4 é uma mulher que mal conhecia. Para ser melhor, para fugir do nosso moralismo, ela não era só uma mulher que não conhecia, ela era uma mulher que tinha passado por 5 maridos e estava no 6º. Para melhorar, essa mulher vai encontrar com alguém. Diga, Deus ama encontros. O Novo Testamento é encontro, gente. O Novo Testamento não é um púlpito, o Novo Testamento é uma mesa. A gente ama tanto falar de púlpito que a gente esqueceu que quando você quer retratar o Novo Testamento, você precisa de pintar uma imagem, você pinta de uma mesa. Jesus gastou mais de 85% do seu tempo na mesa. Ele está aqui no ambiente de mesa. Em João capítulo 4 ele vai encontrar uma mulher na mesa. Talvez seja esse o motivo que ainda nós não transformamos as nossas casas, porque às vezes a gente está correndo dentro da igreja atrás de um púlpito, quando Deus está nos chamando dentro de casa para dentro de uma mesa. E João capítulo 4, e eu só quero te contextualizar, Jesus vai encontrar essa mulher que não conhecia, essa mulher que está completamente perdida. Ela vai ter uma experiência agora desse encontro, mas também não é só uma experiência vazia. Esse encontro tem um prédio, um preparo. E qual é o preparo? A verdade do preparo é que não fomos nós que o escolhemos, não fomos nós que fomos atrás dele. Até parece que naquele dia era aquela mulher o procurando, mas no final eu quero dizer, mais do que você deseja Deus, Deus te deseja, e isso é inspirativo demais. Isso não reduz a nossa busca por Deus, isso não reduz o nosso anseio, isso não reduz o nosso desejo, mas isso só nos lembra uma coisa: nós temos um noivo apaixonado por nós, e o nosso amor é alimentado por Ele à medida que nós percebemos o quanto Ele nos ama. Nosso amor é alimentado por Ele à medida que nós compreendemos a realidade de que nós somos amados. João capítulo 4.
A partir do verso 5, assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Acompanhe comigo, verso 4, verso 5, eu estou na NVI, perto das terras que Jacó deram a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe: dê-me um pouco de água. Disse Jesus. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eu só quero expor o texto com você, e nós vamos fazer uma exposição, mas só quero abrir um parênteses que eu acho muito legal. O fato de 12 homens estarem, 13 homens reunidos, eles resolvem comprar comida, vai 12 comprar. Eu digo, as irmãs casadas vão concordar comigo, o homem tem que ter paciência para ser casado, irmã. Porque entre os animais e a mulher, Deus criou o homem, parece que ele não está nem lá nem cá. Eu compreendo, eu falo para minha esposa às vezes, tem que ter paciência. Jesus faz uma provocação, ainda bem que não eram mulheres, porque se você tiver com 13 mulheres, mandar 12 comprar comida, vamos ser sinceros, quantas pessoas precisam para comprar comida para 12 homens? Tem irmã que fala uma. Homem, vamos falar uns quatro. Jesus vai provocar. O que Jesus está fazendo? Jesus está preparando um ambiente de encontro. Sabe o que eu quero dizer para você? Sabe por que uma noite como essa? Sabe por que o seu pastor preparou toda essa conferência? Sabe por que Deus tirou gente de outros estados? Sabe por que tudo isso armado aqui? Tudo isso aqui é o preparo de um encontro, de um ambiente onde Ele está preparando um encontro com você. Jesus está preparando um ambiente de um encontro. E no verso 9 a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você havia pedido e Ele lhe teria dado água viva. Verso 11, disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Verso 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu quero repetir, porque essa é a resposta bíblica para o anseio da humanidade. Quem beber dessa água, Jesus está dizendo para aquela mulher, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher diz: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Verso 16, ele lhe diz: vai, chama o teu marido e volte. Eu não tenho marido. Verso 17, responde ela. Diz Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. Curva a sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque esse foi um ambiente predito pelos profetas. Esse é o mistério que ficou encoberto aos séculos. A tua igreja, o teu Espírito está aqui. Obrigado, e nós reconhecemos a tua palavra como inerrante. Ela não tem erros, infalível, ela nunca falhou. Nós reconhecemos que ela é palavra de Deus e ela está apta para nos transformar. Mas nós reconhecemos que ela é viva. Porque o Cristo se fez, Ele se fez carne e habitou entre nós, conforme João disse. Por isso a tua palavra está aqui. Enquanto ela é compartilhada, a tua presença pode ser sentida aqui. Enquanto a tua palavra é compartilhada, a tua presença é real, porque ela é viva. A tua palavra é uma pessoa. Tu e a tua palavra são uma só pessoa. Mas ela é eficaz. Ela é eficaz porque ela conhece o nosso coração. Ela é eficaz porque os homens conhecem da boca para fora, mas o Senhor nos contempla. E eu oro pedindo ao teu Espírito, a tua palavra transformadora vem como água purificadora. E nós reconhecemos, a tua palavra é como água que mata a nossa sede. Vem com a tua palavra como pão que mata a nossa fome.
vem com a tua palavra, e nós reconhecemos a tua palavra e colocamos ela nessa noite no lugar mais alto que existe nessa reunião, e reconhecemos: seja todo homem falível, mas a tua palavra não. Nós reconhecemos: céus e terra passarão, mas as tuas palavras não passam. Nós reconhecemos que agora os mares estão nos seus limites por causa da tua palavra, as estrelas estão sustentadas no firmamento por causa da tua palavra. Nós reconhecemos, e como o salmista diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho é a tua palavra. Nós declaramos que escondemos a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Nós queremos dizer como os discípulos a caminho de Emaús em Lucas 24: porventura não nos ardia o coração enquanto a tua palavra era dita. Por isso que eu oro e eu libero uma palavra: é que o Senhor ressuscite corações aqui nessa noite, é que o Senhor reacenda paixões aqui nessa noite, é que o Senhor desperte olhos aqui nessa noite. Nós reconhecemos: a tua palavra é mais interessante do que as nossas séries de Netflix, a tua palavra é mais poderosa do que os nossos filmes de Hollywood, a tua palavra está acima dos nossos diagnósticos médicos, a tua palavra está acima dos psicólogos, a tua palavra é mais eficaz do que os remédios que compramos. Nós reconhecemos: a tua palavra é a resposta para todas as coisas, e por isso nos submetemos humildemente à tua palavra e dizemos: palavra bendita, você reverenciada no nosso meio. Se você pode, aplauda Jesus pela sua palavra. Talvez você não saiba, mas homens morreram para que essas Bíblias chegassem às suas mãos. Talvez você não saiba, mas aqui está todo o conhecimento de Deus. Nós estamos orando para que os dias da igreja, onde a sua maior experiência com Deus não seja uma música, seja um batismo com a palavra. Onde quando perguntarem de experiência com Deus, você não fale de uma conferência, você lembre de um dia, enquanto você estava lendo a palavra. Eu estou com uma menina de 11 anos lá, finalizando a primeira vez a Bíblia inteira, sem ninguém mandar. Esses dias, fazia alguns sábados que eu não ficava em casa, uns sábados atrás eu acordei e falei: que vamos fazer? Pai, vamos ler a Bíblia. Eu falei: vamos. Eu pensei uns 2 capítulos. Quando chegou no 21º, eu falei: filha, você não acha? Tem a ver com algo que Deus está fazendo no nosso tempo. Deus está levantando uma igreja apaixonada pela palavra. Jesus encontra essa mulher e Jesus vai trazer para essa mulher o que o Evangelho traz. Nem tudo que você ouve é Evangelho, nem tudo que a gente celebra é Evangelho. Mas aqui em João capítulo 4, Jesus nos traz o que o Evangelho vai produzir, o que esse encontro vai gerar, qual é o ambiente onde esse amado vai nos encontrar. Sabe, é interessante porque essa mulher, o contexto dela, ela tem sede, ela chega na hora mais quente do dia, ela está sozinha. Culturalmente não era comum que alguém fosse buscar água sozinha, nem na hora mais quente do dia, por uma questão lógica. Você sabe, eu gosto da ideia de que Deus, Ele sempre está nos esperando. E o fato dessa mulher chegar nessa hora e Jesus estar lá é uma programação divina. Sabe, não rejeite programações divinas. Mas Jesus vai se apresentar a essa mulher, e o que eu quero tratar com você de forma breve, e obviamente que com tantos desdobramentos dentro desse aspecto, mas é 3 coisas que o texto nos mostra que o Evangelho produz, que esse encontro vai gerar. E a primeira coisa que acontece com essa mulher, o que Jesus fala com ela, é sobre contentamento. Diga comigo: contentamento. Essa mulher tinha sede, mas fica claro no texto, a sede não era de água. Essa mulher tinha uma sede, ela não sabia, ela estava indo num poço, porque vamos ser sinceros, nós temos dificuldade de diagnosticar a nossa sede. É por isso que a gente corre para tanto lugar, quando a gente deveria lembrar rapidamente que a sede que temos só tem um lugar que pode matar. É por isso que a gente anda desesperado com tanta coisa. É por isso que a gente busca tantas outras alternativas às vezes. Essa mulher tem sede.
Mas o texto deixa claro, a sede dessa mulher era mais que de água, era mais do que se via. A sede era mais do que algo natural, ela tinha uma sede de alma, ela tinha uma necessidade interior. Essa mulher precisava de satisfação. E a primeira coisa que Jesus vai falar com essa mulher é sobre contentamento. Ele disse para essa mulher: olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água para te dar. E Jesus está falando com ela sobre contentamento. Você nunca mais vai ter sede. Que afirmação forte. É interessante porque quando nós olhamos para contentamento na Bíblia, pastor, o que é contentamento? Paulo vai escrever o que é considerada a carta mais feliz da Bíblia, Filipenses. É uma carta curtinha. E Paulo vai falar, é considerada a carta da alegria. Se você precisa ficar alegre, leia Filipenses. A carta da alegria. Paulo está falando sobre alegria aos Filipenses. É uma carta sobre alegria. Sabe onde Paulo está? Paulo está em Dubai de férias. E depois de fazer vários investimentos e ficar milionário aos 30 anos, Paulo está olhando só os seus rendimentos. E o apóstolo está sentado em Dubai falando: gente, que vida maravilhosa, eu vou fazer uma carta sobre alegria. Não, não é lá que Paulo está. Sabe onde Paulo está? Preso. Eu te pergunto, alguém que está preso pode falar sobre alegria? Alguém que está preso pode falar sobre felicidade? Pode falar sobre contentamento? Sabe, Paulo nos ensina em Filipenses que contentamento não é ter tudo que você quer. Por isso você precisa de tirar a ideia de que Deus precisa dar tudo que você quer para você estar bem. Você precisa de tirar a ideia de que Deus precisa de suprir todos os seus gostos para você estar legal. Não, isso não é bíblico e não tem coerência nenhuma teológica. Paulo nos ensina que contentamento não é ter tudo que você quer. Contentamento é ser feliz com tudo que você tem. Eu não sei se você entendeu. Contentamento não é você servindo a Deus para Deus dar tudo que você quer de uma moeda de troca. Contentamento é você entender, porque agora você tem Cristo, você tem tudo que você precisa para ser a pessoa mais abundante que existe. Agora, porque você tem Cristo, contentamento é o entendimento que alguém teve ao receber o Evangelho, de que quando eu encontrei Jesus, você precisa de entender algo: não tem nenhum milagre que Deus vai fazer na sua história que seja maior do que o milagre que Ele já fez enviando Cristo. Então você não precisa esperar nenhum milagre no futuro para estar abundante, porque a verdade do Evangelho é que a abundância de alegria não está no fato que eu vejo, não está na situação que eu desfruto, não está na conta que eu tenho e nem no carro que eu ando. A alegria que o Evangelho propõe é: quem tem Cristo tem o suficiente para ser mais do que alegre. Jesus está falando com essa mulher: você vai voltar a ter sede. É por isso que qualquer mensagem que não seja o Evangelho é um poço que você vai ter que voltar mais tarde. E aí você precisa voltar, e amanhã você volta de novo, e amanhã você volta de novo. Sabe, o contentamento que Paulo está propondo e que Jesus está dizendo para essa mulher, Jesus está falando para essa mulher: olha, eu vou te deixar com a alma farta, eu vou te deixar resolvida. Já pensou o que é ser a pessoa mais contente? Já pensou que é não precisar comparar sua vida com a de ninguém? Fala: pastor, não é possível. É possível para quem entendeu o Evangelho. Você está tão bem resolvido com quem você é. Irmão, cheguei ali por essa porta, eu estou aqui olhando. Certamente aqui tem gente com mais dinheiro que eu nesse auditório, não tenho dúvida. Não é muito difícil. Pegar uns extratos bancários aí, tem gente com mais dinheiro, certeza que eu aqui. Certamente, eu gosto de formações, inclusive eu estou no meio de uma agora. Depois de teologia, entrei em outra e eu estou fazendo psicologia agora. Estava conversando com um amigo ali, bem mais inteligente que eu sei que tem mais gente inteligente. Tem gente aqui com muito mais formações que eu, não tenho dúvidas. Tem gente aqui com mais dinheiro, com mais formações. Tem gente aqui com mais contato, claro que tem. Tem gente aqui mais poderosa que eu, irmão. Se eu falar qualquer coisa aqui não muda nada. Tem gente, se falar alguma coisa aqui na cidade, para a cidade. Mas você sabe, se você for comparar, e às vezes a gente olha, não sei você, mas às vezes você ouve o testemunho e já ficou com raiva do testemunho de alguém? Ou só eu? O irmão começa a contar o testemunho e fala: Jesus, onde o senhor estava? O senhor estava ocupado só com esse cara. E eu fui
Esses dias um amigo começou a me contar uns testemunhos. Eu fiquei naquela mescla, eu estava feliz por ele, mas estava perguntando: aonde Deus está na hora que eu estou nesse momento? Não é possível. Aí eu entrei no meu carro, falei: Deus, esse cara aqui... Eu fiquei justificando porque estava acontecendo tudo aquilo. Esse cara tem mais dinheiro que eu. Só esperando o Espírito responder. Ele falou: é mesmo, tem. Poxa, até o Espírito Santo. Esse cara tem mais contato que ele. O Espírito Santo falou: realmente ele tem mais contato que eu, tem mais contato que você. Esse cara aqui tem uma equipe melhor que a minha. Deus falou: tem uma equipe melhor que a sua mesmo. Eu falei: esse cara aqui tem mais experiência que eu, ele tem mais anos que eu. Deus falou: tem mais experiência que você. Aí Deus falou: Daniel, sabe qual é o ponto? Você vai encontrar gente com mais recursos, você vai encontrar gente com mais potencial, você vai encontrar gente com mais conhecimento. Você só não vai encontrar um grupo de gente na terra, alguém que é mais amado que você. E você sabe por que Deus faz? Deus não faz pelo tanto de recursos que alguém tem na conta. Deus não faz pelos contatos que a pessoa tem. Deus não faz pela formação. O céu se move porque Deus está inclinado a olhar para você e dizendo: eu quero liberar o meu favor sobre você. Você sabe, o que eu tenho descoberto é, quando você descobre esse lugar, você não quer mudar de vida não. Você não quer ser outra pessoa. Você quer ser exatamente quem você é. Sabe por quê? Porque você está olhando e dizendo: é isso que o Evangelho propicia. O Evangelho propicia uma clareza da identidade de Cristo em nós, de forma que você está tão resolvido com quem você é. Jesus está falando sobre contentamento com essa mulher. Aí é interessante porque Jesus faz um pedido para ela. Lá no verso 16 ele diz: vá e chame seu marido. Ele diz: você quer dessa água que você nunca mais vai ter sede? A mulher falou: claro que eu quero. Aí eu gosto das narrativas bíblicas porque elas são aparentemente sem sentido nenhum. Tá Jesus no poço, oferece água para a mulher. Você quer? Quero. Aí Jesus fala: então busca seu marido. Que pré-condição para o milagre, gente. Seja sincero. No mundo de hoje já ia sair uma nota: homem machista está realizando milagres somente com a presença do marido. Sei lá por quê, mas tem uma explicação. Jesus fala: você quer beber dessa água? Vai e busca seu marido. Aí o que a mulher responde para Jesus? Eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela: disseste bem, que 5 você teve, e o 6º agora não é seu marido. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? Na teologia, números falam. 6 aponta para o homem no centro. Jesus estava dizendo para essa mulher: você procurou de forma humana, com todas as suas forças, procurar a satisfação do seu vazio. Esses 6 homens não conseguiram suprir você. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Você procurou humanamente com todas as suas forças, não foi suficiente. Mas sabe o que Jesus está se manifestando a ela? Está dizendo: depois de 6 homens, aqui tem um encontro perfeito, tem um cenário perfeito. Eu sou o 7º homem da sua história. Sabe o que 7 representa? 7 representa a perfeição divina. Está dizendo para essa mulher: depois de procurar tudo que o mundo podia te dar e não achou, depois de procurar em todos os lugares, bater em todas as portas, ir a todos os homens, você encontrou o homem perfeito. Você sabe a manifestação de perfeição? Eu gosto porque João começa, João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. Alguém lembra onde foi o primeiro milagre de Jesus? Casamento. Outro erro. Gente, vamos ser sinceros, em casamento ninguém precisa de milagre. Aqui ele vai falar desse homem perfeito que se manifesta em João inteiro. Jesus se manifesta e o primeiro milagre acontece num casamento. Gente, casamento é o lugar que as pessoas estão mais bonitas. É ou não é? Os lugares mais bonitos que você já foi, se você lembrar aí, foram em casamentos. Casamento as pessoas pensam em tudo. Eu amo João capítulo 2. Primeiro eu amo que Jesus foi convidado para um casamento. Porque assim, gente chata não vai para casamento. Se faz tempo que você não vai no casamento, fica aí Esses dias um cara casou e não me convidou. Depois de muito tempo, falei para minha mulher: tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. É um sinal. Mas você sabe, um casamento é o lugar mais perfeito que a terra tem. Até por isso, nós vamos ter essa alegoria. Na verdade, nós vamos ter um casamento de fato acontecendo. Porque é uma expressão perfeita o casamento. A mulher se arrumou. Nenhuma noiva aparece do nada, pega qualquer vestido e vai para o casamento. Ninguém. Gente, casamento, os convidados do casamento, vamos ser sinceros, quem aqui já casou sabe,
tem pouca coisa mais difícil na vida do que fazer lista de casamento. Eu digo, quando você vai fazer lista de casamento, o pai lembra dos amigos do Senai. Fala, não, tem que chamar fulano que fez Senai comigo, vai ficar chateado. A mãe lembra das primas do interior, que você nem sabe se existe. Jesus é convidado para um casamento. Agora, é o princípio da primeira menção, a teologia. Uma das formas da gente poder estudar um texto é entender o princípio da primeira menção. Eu não vou ler João capítulo 2, mas dentro desse princípio de contentamento do homem perfeito que Jesus vem se manifestar, do Filho de Deus, Jesus vai se manifestar num casamento. Ele está nas bodas de Caná e ele vai escolher um casamento para ser o primeiro milagre. Eu entenderia se o primeiro milagre fosse dentro de um hospital, sim ou não? Tem gente precisando. Eu entenderia se o primeiro milagre fosse dentro de um presídio. Eu entenderia se o primeiro milagre fosse dentro de um leprosário. Eu entenderia se o primeiro milagre fosse dentro de uma UTI. Mas não dá para entender, na lógica humana, o primeiro milagre acontecer dentro de um casamento. Sabe por quê? Porque casamento é o lugar mais feliz da terra. Se você está falando de um casamento de judeu, você está falando de um lugar mais feliz ainda. Jesus poderia ter vindo se revelar no lugar mais triste para fazer o seu primeiro milagre. Ele vem no lugar mais alegre. E eu fico imaginando que Jesus está sentado no lugar mais feliz da terra. Ele está olhando e está tendo aquela movimentação. E tem vinho. No vinho na Bíblia aponta para uma alegria natural nesse contexto. E está todo mundo bebendo vinho, está legal, e está todo mundo alegre. E eu penso que Jesus só sorri, olha para os discípulos e diz: está todo mundo bem? Tem vinho? Tem. Mas Jesus só está pensando, daqui a pouco acaba, porque não tem nenhuma alegria na terra que seja duradoura o suficiente para suprir um homem a vida inteira. Ele podia ter lugar mais triste. Não. Jesus não é o resultado para quem está doente, simplesmente. Jesus é a satisfação transbordante de uma vida que todo homem carece. Jesus não é só a resposta para os piores problemas, Ele sempre é a melhor saída dos melhores dias. E está ali os discípulos, e daqui a pouco aquela coisa, e daqui a pouco Jesus é provocado, você sabe, Maria faz toda a provocação, mas era necessário que Ele se manifestasse. Acabou o vinho. Sabe o que Ele estava dizendo para essa mulher? É o seguinte, você correu em todos os lugares, mas o fato é o seguinte, sempre vai acabar o vinho. Sabe qual é a verdade da vida, gente? É que sempre vai acabar o vinho. A psicologia agora, a psiquiatria, está todo mundo correndo atrás de respostas. Sabe qual é a resposta para o homem? É que a humanidade evolui, mas o vinho continua acabando. É que a tecnologia cresce, mas o vinho continua acabando. É que os carros modernizam, mas o vinho continua acabando. As roupas ficam mais bonitas, mas o vinho continua acabando. O fato é que o homem está atrás de alguma coisa que o mundo nunca foi capaz de dar. O homem está atrás de uma coisa que carros não darão, que as montadoras não entregarão, que a internet não pode fazer, que a inteligência artificial. Nós estamos reunidos aqui porque nós descobrimos que é um vinho muito melhor do que aquele que o mundo pode nos dar. Nós descobrimos algo melhor. Daqui a pouco acabou o vinho. Sabe, nós deveríamos nos arrepender de tudo que achamos que se tivéssemos, seríamos felizes. Porque quem tem Jesus tem tudo. Talvez você não entendeu, tem gente aqui dizendo para mim: pastor, por isso quando a gente fala de uma provocação de encontro com o amado, pastor, ainda não sou feliz porque eu não moro naquele bairro. Você sabe quantos cristãos que eu pergunto: você é feliz? Eu estou falando de algo genuíno, você não precisa mentir aqui para mim não, para você mesmo. Você é feliz? Você se considera? Gente, eu estou dizendo aqui para você, encontrei gente muito melhor. Encontrei pouca gente mais bonita que eu, homem aqui mais bonito que eu. Sei porque é risada, não entendi. Mas você sabe, o fato é que quando você está transbordante com quem você é, você está resolvido. Tem gente que diz: pastor, eu só precisava de morar no outro bairro. O bairro não ia te suprir, ia acabar o vinho. Tem gente que diz: pastor, não, se eu tivesse aquele carro, meu vizinho comprou uma caminhonete. Não, você deveria bater a mão no peito numa noite como essa e dizer: eu tenho Cristo, irmão. Eu olho para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tem gente diferente de mim, mas uma coisa é: não tem ninguém mais satisfeito que eu nessa noite. Tem gente diferente de mim, tem gente que mora em outras regiões, tem gente que faz outras coisas, mas uma coisa é fato: ninguém é mais satisfeito do que eu. Eu gosto quando John Piper propõe que Deus ama, é o hedonismo cristão. Deus ama que nos satisfaçamos nele.
Não, pastor, se eu ganhasse aquele salário eu ia estar feliz. Está tudo no futuro, né? Mas sabe qual é a questão? É que se um carro pudesse te satisfazer, o que saía mais barato? Deus matar Jesus na cruz ou te dar um carro novo? O que sai mais em conta? Deus mudar você de bairro para aquela casa que você sempre sonhou? Ou Deus enviar Jesus? Você tem que parar de menosprezar o sacrifício que foi entregue no seu lugar. Tem que parar de diminuir o que você já recebeu. Tem que parar de ser escravo de alguma coisa que você pode ter. Paulo diz: bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele não está falando que vai abençoar não, ele diz que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus está propondo em primeiro lugar para essa mulher. Ele está dizendo: eu tenho contentamento para te dar. Você não vai ter que mais beber água aqui. Eu não sei se isso te empolga. Acordar na segunda-feira dizendo: eu estou satisfeito. Acordar na terça dizendo: eu não preciso de mais nada. Acordar na quarta dizendo: se o carro novo vier, tá bom, mas se não vier, eu estou satisfeito em Deus. Acordar na quinta dizendo: se o milagre chegar ou não chegar, eu estou igual a Moisés. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar anjos para você entrar na terra. Ele disse: Deus, depois que eu vi o amado, eu descobri que tem uma coisa que é melhor do que entrar na terra. Então esquece o negócio da terra, porque se você estiver comigo, você é a minha terra prometida. Se você estiver aqui, você é o milagre que eu careço. Você é o que eu preciso. Mas Jesus continua falando com essa mulher. Ele fala com ela sobre contentamento, mas depois ele vai falar com essa mulher sobre descanso. Diga: descanso. É a primeira vez na história que o número de pessoas inválidas pela ansiedade ultrapassou da depressão. Aí Jesus sabia que essa era uma crise da alma humana. Não é novo esse negócio, gente. Cresceu, mas não é novo. Essa mulher está ansiosa. Ela não tem descanso. É por isso que ela tem que ir meio-dia buscar água. E Jesus fala para ela: você vai ter que ficar voltando aqui, isso aqui vai te cansar mais. A solidão de subir sozinha, o meio-dia e o sol quente, isso aqui vai te cansar mais. Mas eu tenho descanso para te dar. Sabe o que é descanso? Paulo, a carta aos Romanos, todo cristão deveria estudá-la profundamente. Ela é, e nós acabamos de comemorar 506 anos da Reforma, ela é a base central da Reforma. Mas através dela, Agostinho, Lutero, Wesley e outros pais da igreja relatam terem tido a sua experiência com Deus ao estudá-la. Mas Paulo, no capítulo 8, Paulo vai nos falar sobre qual descanso que o Evangelho nos propõe. Ele poderia utilizar muitas figuras, e o próprio Deus poderia utilizar outras formas de nos expressar isso. Mas ele fala sobre uma filiação que nós recebemos. Paulo diz em Romanos 8,15: nós não recebemos o espírito de escravidão para estar outra vez com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos. Deixa eu te falar, Deus não está fazendo curso para ser pai. A gente precisa de aprender a ser filho. Se algo não temos desfrutado, não está no problema na paternidade de Deus, mas na nossa falta de revelação da filiação que recebemos. Jesus está dizendo para essa mulher: eu vou te levar para um descanso. Você sabe, a gente só está preocupado com as áreas que não tem alguém cuidando para a gente. Posso te ensinar um princípio espiritual? Você não pode ser abençoado nas áreas em que você está preocupado. É um princípio. Porque preocupação não atrai Deus. O justo não vive por aquilo que se preocupa. O justo vive pela fé e descanso. Jesus está falando para essa mulher: você anda aflita, você está preocupada. Mas a graça do Evangelho é ter autoridade de dormir. Tem cenas no céu que eu vou querer ver. Eu quero ver Jesus com um travesseiro dormindo enquanto um barco. Está tudo pegando fogo. Eu quero ver essa cena. É muita cara de pau no bom sentido. É muita ousadia. É muita convicção. É naturalmente falando ilógico.
Para quem está olhando de fora, fala, não é possível. Já olhou para alguém e falou, não é possível. Não é possível que ele está entendendo pelo que ele está passando. Não tem sentido. Ele está falando, vou te levar para um lugar de descanso. Isso aqui não é pós-conferência não, gente. Isso aqui é uma relação com Deus. Você sabe, você não chega no berço de uma criança de 3 anos, quando a gente está falando de filiação, ela está chorando, esgoelando, aí o pai chega às 3 da manhã, pega ela, acude ela, fala, o que foi, filho? Ele falou, pai, eu não sei como a gente vai pagar o aluguel mês que vem. Pai, eu não sei, olha como as coisas estão inflacionando, como é que eu vou me vestir? Sabe o que Deus está dizendo? Aprende a ser filho, porque você já tem um pai. Sabe o que é descanso? É estar tranquilo sabendo que o trabalho de Deus acontece enquanto você dorme. Isso é um princípio espiritual. É um princípio espiritual, não tem a ver com sono físico, mas tem a ver com sono espiritual. Sabe por quê? O primeiro dia de Adão chega na terra. Adão foi a última criação, o homem é a última criação. Aí o primeiro dia de Adão é o 7º dia de Deus. Aí Adão acorda e fala, Deus, vamos fazer alguma coisa revolucionária. Adão está preocupado. Para crescer isso aqui tem que chover. Aí Adão está preocupado, vou fazer chover amanhã. Adão não pode fazer chover. Só vai gastar tempo preocupado. Na obra de Deus tem 2 coisas. Primeiro, você não tem como colocar mais nada, a obra está completa. Ele fez isso no Éden, mas fez em Cristo. Quando ele diz tetelestai, sabe o que ele está dizendo? Acabei a obra, está consumada. O que te resta agora é entrar numa obra que está pronta. Aí tem uma segunda coisa. Se você quiser acrescentar na obra, você estraga. Adão está falando, o que eu posso fazer? Eu estou aqui arrazoando. Deus está dizendo, Adão, já está perfeita. Se você colocar alguma coisa, você vai estragar. Só desfruta do que eu fiz para você. Será que você tem capacidade só de desfrutar da vida que Deus planejou para você? Será que você tem capacidade só de se render aos projetos de Deus? Só de dizer, Deus tem controle da minha história, controla a minha casa, controla a minha família, controla os meus filhos. Deus, eu me rendo, eu estou aqui rendido dentro dos seus planos. Porque os planos deles são mais altos que os nossos. Que ele está dizendo para aquela mulher, eu vou te ensinar a descansar. Aí você vai poder dormir uma noite inteira. Gente, sabe por que a gente está tão preocupado com amanhã? Crianças nos ensinam tanto. Dá para escrever um livro quem é pai de criança. Mas um tempo atrás eu fiz um teste. Até um amigo falou, eu fui no início da semana, dei R$100 para minha filha comprar comida na escola, na cantina. Eu falei, ó, isso aqui vai dar para a semana inteira, mas você volta para casa com dinheiro que você vai a semana inteira. Sabe por que a gente está tão preocupado com amanhã? Que a gente não tem convicção de com quem a gente anda. Aí ela foi com R$100 para a escola na segunda. Quando ela voltou para casa, eu falei, ei, os R$100, pai, gastei tudo. Eu falei, mas esse não era combinado, era para você voltar com dinheiro e gastar o resto da semana. Um amigo tinha falado, eu falei, deixa eu testar o coração da criança para ver se é isso mesmo. Ela falou, pai, tinha donuts lá, e as outras crianças queriam, e eu dei donuts para todo mundo. Eu falei, a minha pergunta é, e o resto da semana? Ela falou, sabia que eu ia voltar para casa, sabia que eu ia te encontrar, eu sabia que de onde veio tem mais. Sabe que você está tão preocupado com amanhã? É porque você não entendeu que Deus está no seu amanhã. Sabe que você está tão preocupado com o mês que vem? Você não entendeu, Deus está lá no mês que vem. Sabe que você está tão preocupado com o que vai acontecer? É porque você não entendeu que Deus está lá no que vai acontecer. Ele já está lá. Mas deixa eu caminhar para encerrar. John Piper fez uma provocação teológica esses dias. E eu preciso ler esse texto de 1 minuto para você. Eu não sei se tem gente igual eu aqui que se pudesse não dormia. Você vai virado, vai trabalhando, vai fazendo. Mas John Piper propôs um texto teológico. Por que Deus criou o sono? Vamos ser sinceros, Deus podia ter nos criado sem dormir, sim ou não? Só ir vivendo, não precisava dormir. O sono, por que Deus criou? E John Piper propõe, o sono é uma pedagogia de Deus, é uma forma de Deus nos ensinar. E olha o que ele escreve para eu ser literal. Por que Deus criou o sono? Por John Piper. Ele nunca dorme, ele teve a ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127:2 diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor, e um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa. Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade.
Deus não quer que os seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete contínuo de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. Sono é um lembrete diário da parte de Deus de que nós não somos Deus. Salmo 121:4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle, que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez ao dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. Sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. Sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como um grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordados, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila que lança toda a ansiedade nele e dorme. Seu sono honra a Deus, seu descanso honra a Deus. Ele está dizendo para essa mulher: eu vou te dar algo que você vai se sentir descansada. Mas para fechar, Jesus propõe para essa mulher um lugar de contentamento. Esse encontro vai produzir contentamento. Depois essa mulher não procurou mais nada, acabou. Ela tinha encontrado o que ela sempre procurou. Deixa eu perguntar: você está procurando alguma coisa? Você está atrás de alguma coisa? Está te faltando alguma coisa? Não. O Evangelho te diz: quem tem é Cristo, tem tudo o que precisa. Mas ele está dizendo: eu vou te dar descanso. Pode estar tudo caindo por fora, eu vou te dar descanso. Descanso não é a segurança de quem tem a provisão. Você não precisa de bênção, você precisa do abençoador. Descanso não é a segurança. Eu não sei você, mas eu oro assim: Deus, me dá provisão pelos próximos 10 anos. Eu vou tirando aos poucos, na boa. É só para não ter que depender. Às vezes você precisa de entender que descanso não é uma provisão na mão. Descanso é uma caminhada com aquele que provê. Eu estou com você, por que você está com medo? Eu estou andando com você, por que você está com medo? E o amanhã, se não tiver ninguém, não tem problema. E depois de amanhã não tem problema. E se minha provisão ir embora, não tem problema. E o meu emprego, você não depende de um emprego, você não depende de ninguém. Você está livre, você está na mão de um só. Temer por quê, né? Mas por fim, e para encerrar, a terceira vez que eu estou falando, e pastor, para encerrar tem que falar 3 vezes que está encerrando. Jesus propõe para essa mulher: me deixa seu cântaro. Aqui tem um símbolo profético, espiritual. Me deixa seu cântaro vazio. O que era o cântaro? O cântaro era a forma dela obter água, era um balde de água. Me deixa o seu cântaro. Ele está dizendo que se você crê em mim, vai acontecer algo com você. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe o que Jesus estava fazendo com essa mulher? Jesus estava fazendo uma mudança de natureza. Ele estava dizendo: me dá o seu cântaro. Ela era uma mulher vazia atrás de água. Eu vou te transformar em uma fonte. Sabe qual que é a diferença de cântaro e fonte? É que cântaro precisa dos outros. Cântaro precisa da afirmação humana. Cântaro precisa... Irmã, deixa eu te dar uma notícia: seu marido não pode dar a palavra de afirmação que você precisa. Enquanto você for um cântaro, você vai ser uma mulher triste atrás de um homem que não te dá o que você quer. Amigo, o reconhecimento não pode te dar o que sua alma busca. Enquanto você quiser só reconhecimento, você vai ser um cântaro vazio atrás da aprovação das pessoas. Elas não têm capacidade de suprir aquilo que você precisa. Sabe o que é cântaro? É quando você vira escravo da aprovação. Lá em casa eu tenho uma fontezinha de 11 anos.
Porque, querida, se você for uma mulher solteira como um cântaro, qualquer cara que falar qualquer coisa para você vai ser o suficiente. Para quem é um cântaro, qualquer coisa, você vai ser escravo de qualquer coisa. E Jesus está dizendo para essa mulher: até hoje você andou atrás de todo mundo porque você é um cântaro vazio, mas agora é as pessoas que vão andar atrás de você. Porque sabe o que vai acontecer com você? Você vai virar uma fonte. Sabe o que isso significa? Está tão bem resolvido. Jesus está dizendo para essa mulher: eu vou gerar algo em você, que a sua história vai ser um canal de cura para os outros. Eu vou produzir algo dentro de você, que agora você não vai estar mais atrás de alguém. Esses dias eu encontrei um irmão, lá na nossa comunidade, a gente tem pequenos grupos. Eu encontrei um irmão, fazia tempo que eu não via ele. Falei: irmão, faz tempo que eu não te vejo. Aí ele falou: pastor, é porque meu líder não me liga. Eu fui lá no líder, né, como pastor. Falei: irmão, você não liga para o fulano? Aí o líder falou: pastor, ele também não me liga. Eu gostei da resposta do líder. Voltei lá no irmão, falei: irmão, até quando você vai ser um cântaro vazio? Que essa ideia de vir na igreja para comer, essa não é uma realidade eclesiológica da palavra. Você veio com fome porque você não comeu em casa. Não vem aqui para 50 minutos de louvor resolver o que você não buscou de adoração a semana inteira. Não vem aqui, você não abriu a sua Bíblia a semana inteira. Não vem aqui colocar nas costas do pastor, lendo alguns versos da palavra, toda a experiência que você precisa com Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? De um cântaro vazio que só quer que os outros possam abastecê-lo, eu vou te transformar numa fonte que vai tocar outras pessoas. Eu vou te transformar numa fonte. Seus dons, a sua história, a sua vida, o seu potencial, aquilo que Deus te deu, vai ser um canal para tocar outros. E sabe qual é a verdade? É quando ele chama essa mulher para ser um cântaro, pega o cântaro e chama essa mulher para ser uma fonte. Ele está mudando a natureza dessa mulher. Ele está dizendo: o evangelho, não é que no evangelho você se torna individualista, pelo contrário, você se torna doador. É que no evangelho você não precisa mais das pessoas agora no aspecto de ter algo delas. Agora no evangelho, a sua expressão de vida é que você está sentado à mesa, querendo partir com alguém, doando a sua história para alguém, colocando a sua vida em favor de alguém, usando a sua história. Quem encontrou com Jesus só tem um resultado: ela volta na cidade, ela grita para a cidade. Ei, gente, até hoje eu queria que vocês suprissem só meu cântaro, mas naquele dia ela vai ceder água, espiritualmente falando, para uma cidade inteira. A cidade vai dizer: aonde está esse Messias predito? Porque a maneira com que essa mulher lançou água sobre nós, nós precisamos de encontrá-lo. E a cidade inteira vai encontrar Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? Deixa Deus usar a sua história. Pastor, você não conhece a minha história. Eu não sei. Deixa Deus usar a sua história. Sabe o que ele está dizendo para essa mulher? Eu posso usar a sua história. Ela não fez curso teológico. Ela não fez curso de membresia da igreja. Ela não demorou 4 anos, 5 anos, 10 anos. Não, ela voltou para a cidade. E sabe o que ela virou? Esse é o resultado do evangelho. Ela virou um canal. Você sabe, esse encontro promove uma experiência única. Ao encontrar o amado, nós dizemos: eu não preciso de mais nada. Se o Senhor quiser me dar alguma coisa, amém. Mas o Senhor não me deve nada. Paulo diz aos Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós, acaso nos negaria alguma coisa? Ele nos dá com Ele todas as coisas. Usa a sua história. Deixa Deus usar a sua história. Pastor, é tão pouco que eu tenho. Pastor, é tão limitado que eu tenho. Sabe o que Jesus está mostrando para essa mulher? É interessante porque cântaros, quanto mais água você tira, menos água tem. Mas tem uma coisa em fonte: ninguém nunca vai devolver água em fonte. Sabe quando você descobre que você entendeu que isso é uma fonte? É quando você já não tem mais expectativa que ninguém ponha água em você.
Se ninguém põe água em fonte, por que você está com tanta expectativa ainda? Usa a sua história. Interessante porque Paulo, ele vai dizer para os romanos sobre a mesa da ceia, ele diz: tem um problema, tem muito irmão que está comendo pão, tinha que partir, porque Cristo não é visto no pão comido, é visto no pão partido. Tem gente que está preocupada demais resolvendo o seu problema. Cristo não pode ser visto. Quer ver Cristo sendo visto? Começa a partir o pão. Começa a usar a sua história. Antes de comer, dá graça e parte. Sabe o que significa? Antes de suprir o seu problema, diz Deus: eu posso ser o canal de alguém. Mentiram para a gente quando diz que cura é você ficar sentado esperando um longo processo. Sabe qual que é a cura bíblica? É quando você levanta e vai servir alguém. Enquanto você vai ajudar o estéril, você é curado da esterilidade. Quando você vai ajudar o triste, você é curado da tristeza. Quando você vai ajudar o que tem medo, você é curado do medo. Enquanto você reparte com o que tem pouco, o seu insuficiente se torna muito. É partir. Porque Deus pode usar o seu pouco para alimentar uma multidão. Deus pode usar o seu pouco para mudar a história de uma cidade. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? Você não tem muito, mas volta para a cidade e só libera da água que eu te dei, porque agora eu transformei a sua natureza, e agora usa a sua história em favor de outros. Para nós orarmos, eu estava no final do ano, fui ministrar numa igreja. Quando eu desci do púlpito, Deus me ensinou sobre ser uma fonte. Eu desci do púlpito, eu estou ali cumprimentando pessoas no final de uma reunião. Eu estava cumprimentando algumas pessoas. Daqui a pouco eu fui vendo, vindo pelo corredor uma moça. Ela tinha dificuldade de andar. Eu percebi que ela tinha alguma condição especial, e ela se locomovia com dificuldade. E ao perceber essa cena, eu gentilmente fui afastando as pessoas que estavam ali e recepcionei a chegada dela. Ela veio me cumprimentar, e quando ela veio me cumprimentar, ela foi falar. Eu percebi também que ela tinha uma condição especial na fala. Ela falava com dificuldade, e ela falou: pastor, estou muito feliz que você está aqui hoje. E eu vi que ela estava rompendo uma limitação de vir até mim agora falar. E eu falei: poxa, eu que estou feliz de estar aqui. Ela falou: pastor, estou muito alegre porque eu te acompanho lá na internet. Ela falou: eu acompanho as lives que você faz, de vez em quando eu faço umas lives. Eu falei: para obrigado, você é uma das 3 pessoas que assiste as lives que eu faço. Aí ela falou para mim: pastor, quando eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu pensei, eu preciso dar uma oferta para esse pastor. Gente, se você já ganhou presente ou oferta no particular, tem poucas coisas mais constrangedoras que isso. Eu falei: não, irmã, não precisa, por favor. Eu falei: não, pastor, você tem abençoado a minha vida, eu não podia vir de mão vazia. Eu falei: irmã, fique em paz. Ela falou: pastor, mas eu fiquei pensando que oferta eu podia te dar. Eu estou vendo toda aquela cena, eu estou extremamente constrangido. Ela disse: pastor, o que eu faço de melhor é um bolo. E aí eu pensei: eu vou dar um bolo de oferta para esse pastor. Ela falou: pastor, mas aí eu fui à tarde no mercado, eu peguei as compras, mas na hora que eu fui passar, meu dinheiro era insuficiente. Eu não pude fazer o bolo para você. Estava num dia frio, ela afastou a jaqueta, tirou um pacote de bolacha do bolso e disse: pastor, eu não pude trazer o bolo, mas eu tinha que trazer alguma coisa. Queria te dar esse pacote de bolacha como oferta. Você sabe, foi a oferta mais alta que eu já recebi. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você está disposto a repartir o seu pouco, o que Deus pode fazer? Quando você sai do lugar só de receber e de dizer: alguém tem que resolver o meu problema, e você diz: Deus, que dia que você vai se levantar, irmã? Que dia
que você vai saltar dessa mesma história? Que dia que você vai romper desse mesmo ciclo? Que dia, pastor, como quebra a maldição familiar? Está aqui, está na cruz. Que dia que você vai se levantar e falar: na minha família todo mundo sempre teve que receber tudo, eu vou ser o primeiro da minha casa que vou inverter a ordem. Jesus está dizendo para essa mulher: eu tenho uma fonte para colocar em você. Isso vai transformar a vida de quem está ao redor. Sabe o que é a cura da Bíblia? É você dar para alguém o que não deram para você. Pastor, eu não tive pai. Para de ficar atrás de um pai. Você já cresceu. Sabe qual que é a cura bíblica? Você vai ser pai para alguém que nunca foram para você. Você vai colocar um filho no colo e vai dizer o seguinte: está aqui, ó. É isso que confunde o inferno. Essa é a cura bíblica. É quando você der para alguém que nunca deram para você. Pastor, fui ferido numa igreja. Cura bíblica não é você vir aqui e ficar sentado aqui não, irmão. Você vai cansar de sentar. 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos. Eu vou te falar, tem coisa que só piora. Cura bíblica é quando você diz: feriram, me feriram, eu vou ser um líder que cura. Me amaldiçoaram, eu vou ser um líder que abençoa. Fala: pastor, mas você não sabe a dor que eu estou. Eu sei que aqui tem gente aqui que já teve noite escura. Mas Paulo relata aos Coríntios a noite mais escura que já existiu. A noite mais sombria foi a noite em que Jesus foi traído. Foi a pior noite que já existiu. Por isso ele compreende a nossa dor. E na noite que Jesus foi traído, Jesus está na mesa, ele está com pão. Ele podia usar o espírito de Adão de tomar e comer. O espírito de Adão é que Adão pegou o fruto e comeu. É por isso que ele morreu. Porque ele comeu sem discernir a importância do outro, do partir. Jesus não pegou e comeu. Naquela noite ele podia dizer: gente, eu estou passando a vida inteira repartindo com vocês. Hoje eu pego e como, vocês que se resolvam. Não. A Bíblia diz que tomou o pão e tendo dado graças, partiu. Sabe o que Jesus está dizendo? O que está acontecendo comigo não vai mudar a identidade do que eu fui criado para ser. O que passou pela minha história, tem gente que vai ser curado de amargura hoje aqui. O que passou pela sua história não define a sua realidade emocional. O que passou pela sua vida não define como você vai ser. O que passou, a criação que você tem não define. Esse é o evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio é que pós a cruz nós recebemos liberdade em Cristo para ser aquilo que Ele diz que nós somos. Pós a cruz nós recebemos liberdade em Cristo, não para pagar nossa história, não para fazer um reboot, mas para agora entendermos que através da história que tivemos, Ele nos dá um novo significado, e todas as coisas serão usadas para a sua glória, e todas as marcas serão para a sua glória, e todos os contextos serão para a exaltação do seu nome. Quero que você só estenda as suas mãos onde você está. Você precisa entender que uma pregação é mais do que o entendimento de eloquência humana. É mais do que a comunicação de um homem do intelecto humano ao intelecto humano. Existe algo mais profundo. Por isso que Paulo vai chamar da loucura do evangelho. É o compartilhamento da mensagem de Cristo. Só estenda as suas mãos onde você está. Nesse momento final nós liberamos encontros sobrenaturais. Tem mulheres aqui que precisam da experiência que aquela samaritana teve em João capítulo 4. De dizer: eu já procurei em tantos lugares, mas hoje Ele está dizendo: eu estou aqui. Ele está dizendo para você: eu estou aqui. Tem homens aqui que você precisa dessa experiência nessa noite. É com o Cristo glorificado, ressurreto. Em Apocalipse, João viu Ele andando entre as igrejas. Ele está andando entre as igrejas. João está vendo, está enxergando. Espírito Santo, nós te pedimos agora, nos quatro cantos desse lugar,
Vamos lá, se você deseja uma experiência mais profunda com Cristo, se você anseia uma experiência mais profunda, nós te pedimos, Espírito Santo, nos 4 cantos desse lugar, nós te pedimos uma manifestação especial e real da tua doce presença. Nós te pedimos agora, se você precisa de contentamento, nós declaramos agora que as águas do Espírito agora possam vir sobre você. Nós declaramos agora que sobre a terra seca haja chuva. Nós profetizamos agora que haja água sobre os sedentos. Se a sua alma tem sede, nós declaramos como ele se pôs em pé em João 7,37. No último dia da festa, Jesus se pôs em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava dizendo sobre o Espírito Santo que haveria de ser derramado. Por isso nós declaramos o suprimento que só o teu Espírito pode trazer. Mas nós profetizamos essa noite descanso. Ansiedade vai embora, medo vai embora. Nós declaramos agora uma palavra de autoridade que só o Evangelho pode trazer. Nós declaramos agora que a insônia, que o medo, que a preocupação, nós declaramos agora que a preocupação do amanhã vai embora agora pelo poder do nome de Jesus. Nós reconhecemos o nome que está sobre todo nome. Nós reconhecemos o nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não há outro Deus dos céus, na terra e debaixo da terra. Nós declaramos uma porção de alegria, o vinho que o mundo não pode dar, o vinho que o mundo não pode trazer, a alegria que o dinheiro não pode satisfazer, a alegria que a viagem não traz, a alegria, nós declaramos a alegria que só o Evangelho pode trazer. Nós declaramos a verdade do Evangelho como a alegria que satisfaz a nossa alma. Se você pode, só erga suas mãos onde você está. E agora, como um fluir de rios, de dentro para fora, eu quero que você dê liberdade para que essas águas possam subir nesse lugar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa que esse rio flua. É de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Vamos lá, só deixa que esses rios fluam. Vamos, vamos. Só deixa que esse rio flua. Vamos, vamos, é de dentro para fora. Ele está dizendo para essa mulher: eu coloquei algo dentro de você. Tem algo plantado dentro de você. Vamos lá, vamos lá. Ele está devolvendo pessoas aqui a sua essência. Ele está devolvendo pessoas aqui ao seu lugar. Ele está devolvendo pessoas aqui. Ele está dizendo: eu sou tudo o que você precisa. Eu tenho tudo o que você carece. Ele está dizendo: talvez você tenha procurado em todos os lugares, mas eu sou aquilo que você precisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hey, Ramamachô, Ramachê, Caramamaie, Ramachô, Ramamachô, Rialamamari, Alamamachô, Rianana. Ramachô. Essa querida de azul aqui na primeira fileira, se alguém puder tocar ela, você, como você chama? Angélica? Michele, eu sinto o Senhor te levando. É como se Ele estivesse te levando para um passeio submerso, de fundo do mar. Eu sinto Deus fazendo duas coisas nessa temporada. A primeira
Deus está calando outras vozes no seu ouvido. Deus está quebrando vínculo com medo. Sabe, eu vejo como se Ele estivesse abafando outras vozes. É como se Ele fizesse um processo de remover alguns temores que o seu coração carrega. Coisas talvez você diz, será que algum dia eu vou parar de ter medo disso? Será que algum dia essa cena, esse contexto, será que algum dia isso aqui vai parar de me roubar? Eu sinto Ele dizendo, eu estou abafando a voz do medo. Porque o meu verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu vejo Ele te levando para as profundezas. Aquilo que você desejou ouvir de pessoas, você não ouviu. Aquilo que talvez seu pai não te disse. Eu sinto Ele dizendo para você, aquilo que talvez os homens deveriam ter te falado, estou te levando para um lugar para eu te dizer. É o que eu te criei para ser. Enquanto as vozes externas se abafam, Ele te convida para um passeio. E Ele está dizendo, eu vou te mostrar coisas novas. Eu sinto ter uma virada na sua vida espiritual. É como se você tivesse conhecido coisas lindas, mas é como se Ele te mergulhasse e você vai ver coisas e vai dizer, não é possível, existe isso. Ele te dissesse, isso aqui é só em lugares mais profundos que pode ser visto. Quero profetizar uma temporada onde a voz de Deus vai ser maior do que as outras vozes. Quero declarar uma temporada onde a voz de Deus vai ser mais real do que todas as outras vozes. Eu quero declarar uma percepção real, audível e sensível de uma voz que te direciona. Isso vai te encher de convicção. Isso vai te tornar convicta, vai te dar certezas absolutas, porque essa voz não deixa sombra de dúvidas. Eu declaro isso sobre essa temporada. Querida, você que serviu a gente, foi ela, estava aí servindo a gente, não foi? Eu sinto uma temporada de muita provisão de Deus para a sua vida. É como se eu sentisse Deus dizendo que é uma temporada de resposta a renúncias que você escolheu fazer. É como se eu visse um tesouro. É como se eu visse você chegando perto de um baú com um tesouro. E é como se você tirasse do seu coração para dentro desse tesouro. E eu olho para você como se eu não visse mais nada dentro do seu coração, tivesse tudo dentro do baú. É como se Deus estivesse falando, uma entrega completa foi feita. É como se você às vezes se olhasse e falasse, Deus, acho que eu não tenho mais nada para entregar. Mas você sabe, eu vejo como se Deus pegasse esse baú que apontam para suas entregas. Sabe, eu quero profetizar que vai ter muita abundância financeira sobre a sua casa. Eu sinto uma temporada, eu sinto a palavra escolhas. Você podendo fazer escolhas de coisas tão simples, de coisas que você vai olhar e falar, é muita manifestação de cuidado de Deus. Mas eu vejo como se Deus estivesse abrindo essa caixa, e é como se Ele fosse plantando esses tesouros, e eles vão produzir frutos. Sabe, o que eu quero declarar é uma estação onde entregas se transformarão em frutos, onde é simplesmente uma entrega. Eu sinto o Senhor dizendo, você vai ver frutos, você vai comer. É como se esses frutos, eles pudessem agora ser tocados, eles pudessem ser provados, eles pudessem agora te alimentar como uma expressão de uma disposição de entrega. Sinto que há uma palavra sobre a sua casa. Eu
você ter uma casa que vai participar de uma colheita do que Deus está fazendo no mundo. Vamos lá, erga suas mãos onde você está. Vamos lá, vamos lá.